darmos início ao nosso estudo, para a nossa preparação, vamos ler o livro Vinho de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 43. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai vós de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Palavra de Pedro, está no segundo Pedro, capítulo 13, versículo 17. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de engano dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação, não se achavam devidamente informados. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará por isso mesmo no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa, a vítima será libertada, o doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E, caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. E assim, meus irmãos, os nossos corações agradecidos, Senhor, por estarmos mais um dia nessa casa, bebendo da água límpida do Evangelho de Jesus. Só podemos agradecer essa oportunidade de esclarecimento, para que a gente possa, Senhor, como nos diz em Emmanuel, caminhar firmemente pelo caminho da vida, mas com responsabilidade. E que essas palavras calam nossos corações e que a gente possa, Senhor, levar lá para fora, para a nossa vivência, todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que essas energias envolvam todos os nossos companheiros encarnados e desencarnados. E pedimos também um amparo ao nosso irmão que fará o estudo da manhã. Obrigada por tudo ser conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Então agora a gente vai passar para o estudo da manhã. O estudo está com nosso irmão Alcelino, aqui do CELC. Ele vai trazer para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 24, com o título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, itens 8 a 10. O tema é Não vades ter como gentios. Então, vamos passar a palavra para o nosso irmão. A página. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos e que possamos estar amparados, e com certeza estamos, pela espiritualidade amiga, mentores da nossa casa, para o nosso estudo desta manhã. Só um pequeno comentário que eu queria fazer sobre a página que estava aí. Parece que foi escrita ontem. Eu fazendo os estudos, eu fui ver esse livro aqui, Vinha de Luz. Ele veio a lume em 1952.
São 70 anos que essa mensagem tem sido lida nas casas espíritas por nós. E como eu vi que, 2022 eu fui ver, 70 anos. Parece que foi escrita ontem, né? Era só essa observaçãozinha que eu queria fazer. Bom, então nós vamos aqui. Ali está Jesus, né? Maior líder, né, de todos nós, né? E ali ele está reunido com os apóstolos ali. Então ele está passando uma diretriz, aonde eles deveriam ir, né? O que fazer lá, ou se determinados locais para que eles não fossem naquele momento. Isso acontece com a gente. Se a gente tem uma equipe, nós estamos liderando uma equipe, que a gente vai direcionar aquelas equipes para determinadas tarefas. Olha, nesse bairro aqui você pode ir em tal lugar. Você pode ir que não vai ter problema. Esse aqui você pode ir. Mas nesse outro aqui vocês, por enquanto, ainda não podem ir lá. A situação lá não está boa. Então, mais ou menos isso que Jesus estava alertando os apóstolos, né? E o que ele diz ali? O item 8. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhe haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Está em Mateus capítulo 10, versículo de 5 a 7. Então Jesus explica para eles os lugares que eles, por enquanto, não deveriam ir. E mais adiante nós vamos entender por causa de que ele estava falando isso para os apóstolos. Ele sabia o que ele estava dizendo. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que as suas vistas não circunscrevem ao povo judeu, mas o que abrange a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter como os pagãos, não é que desdenhem da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhe acolherem as palavras. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: idem em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, de semear em terreno já arroteado, já tratado, já adubado, né? Para que eles pudessem pregar. Sabia que a conversão dos gentios se daria ao seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a sua cruz no centro mesmo do paganismo. Então, é um processo, né, que Jesus sabia o que ele estava dizendo. Ele, para falar isso aqui, com certeza já tinha estado lá. E eles sabiam as maneiras que eles poderiam ser recebidos lá. Então, lá o terreno ainda não estava preparado. E as ovelhas que ele manda ir atrás são aquelas que já conheciam, pelo menos, as leis mosaicas. Ali o terreno já estava mais ou menos preparado para que o cristianismo e o evangelho de Jesus chegassem e frutificassem. Então, primeiro, aqueles que podiam entender melhor a mensagem do Cristo. E aqueles outros, dá mais um pouco de tempo até chegar o momento deles já poder acolher no coração os ensinamentos de Jesus. Vamos deixar. Essas palavras
podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Então nós devemos ter cuidado quando a gente for fazer prosélito do Evangelho de Jesus, principalmente o Evangelho redivivo, da nossa codificação, porque nem todos nós que aqui estamos viemos de família espírita, e muitos de nós também tem muita gente em casa que não são espíritas, e a gente não pode forçar aquele terreno que ainda não foi adubado. Cabe a nós, aos poucos, se possível, adubar esse terreno, mas se encontrarmos muita dificuldade, deixa quieto, que vai explicar aqui mais adiante o porquê, tá bom? Que, pois, a exemplos deste, procurem primeiramente fazer prosélito entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo, com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Eu vou ser espírita? Peraí. Eu gosto de tomar minha cervejinha no final de semana, eu gosto dos meus pagodes. Não é isso? Eu quero ir lá para o Maracanã ver o futebol. Poxa, mas tem um de 5 horas da tarde. Pô, 5 horas da tarde está começando o jogo no Maracanã, e aí? Então são essas coisinhas que a gente tem que ir vendo a prioridade que nós vamos dar. Quando a gente vem aqui para a casa espírita, como eu falei, nem todos vêm para cá, a maioria vem pela dor. A maioria vem pela dor. Chegamos aqui, vamos num atendimento fraterno e aos poucos nós vamos chegando a casa, aos pouquinhos. Porque aqueles que estão aqui a nos ajudar, eles estão vendo a nossa boa intenção de querer entender o Evangelho do Cristo. Agora as pessoas veio aqui uma vez e foi embora, não voltou mais, a gente lamenta. Mas as portas vão estar sempre abertas e a recepção vai ser sempre a mesma, da melhor maneira possível. Mas vale abrir, olha só, mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva. Então a gente não vai perder tempo com uma pessoa que você vai insistir, e você não está vendo que ali, aquela plantinha não vai germinar ali. Aquele terreno precisa de muito adubo, mas muito mesmo. Muita água fresca para ver se um sol perene, para ver se aquela frutinha frutifique. Mas a gente não vai perder tempo. Porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes a vez quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí aos poucos, poxa, acho que eu vou voltar lá na casa espírita. Pô, está todo mundo falando. Até agora na televisão a gente vê determinados anúncios de reencarnação, de objetos que estão vendendo. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. É reencarnação, não sei de quê. Vendendo aparelho de televisão, celular. Quer dizer, está todo mundo renascendo. E nós já sabemos disso há algum tempo, graças a Deus. Então vale a pena a gente usar o nosso tempo com aquelas pessoas que realmente sentem vontade de aprender. Ontem estava até conversando com a Cláudia, colega nossa aqui, fez palestra semana passada, nós tínhamos um grupinho lá no nosso serviço. E eu fui um dos iniciadores do estudo. Por causa de que eu comecei esse estudo lá? Eu tinha um círculo bom lá, com todos os funcionários.
E eu vi que muitos tinham em suas gavetas o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Mas cada um lia e botava na gaveta. Aí eu fui tocando um por um. Nós chegamos quase 15 pessoas de primeiro grupo. Alexandre esteve lá, o marido da Simone esteve lá, Maurício Mancini esteve lá, a mãe do Marcelo, Dona Deise esteve lá, a nossa irmãzinha lá do Sérgio, Darcy, esteve lá, nosso irmão Gerson Monteiro esteve lá para a gente, então o grupinho cresceu, nosso irmão Leon, que era presidente aqui, esteve lá, então arrebatamos bastante gente. Quando nós saímos de lá, levou o quê? 7 anos com aquele grupinho lá, mas porque nós fomos vendo aquelas pessoas que realmente a gente podia levar a palavra, entendendo? E muita gente chegava lá e não era espírita, batia com a porta e saía correndo. Deixa ir embora. Deixa eu pegar. Então, deixa. Aí julgarão, que aceitam voluntariamente por impulso próprio a ideia e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como sementes, não podem germinar fora da estação apropriadas, nem em terreno que não tenham sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude do cultivo demasiado intenso. Esse cultivo demasiado intenso é aquele caso, a gente perder tempo com aquelas pessoas que não querem aceitar. Vamos dar todo apoio, toda atenção àqueles que realmente querem aceitar. Mas vai fazer, que conforme diz aqui, é melhor você conversar com 100 cegos, trazer a luz para eles, do que os que você sabe que não adianta. Você pode acender o maior farol que eles não vão enxergar mesmo. Então não vamos perder tempo. Então, conforme vai dizer aqui, nós temos a época da frutificação. Vamos lá, Alexandre? Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais, então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel, agora nós vamos saber onde era a casa de Israel. Eu peguei um texto aqui, mas não ia dar tempo, eu deixei ele de lado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova, que é a luz da doutrina espírita, do espiritismo, a luz nova, não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras, tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião, com o que se topa em toda parte, e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Quer dizer, eles demoraram um pouco, mas eles foram lá, o cristianismo conseguiu ir apagando aos poucos o paganismo. Já não são combatidos com armas de guerras, mas com a força das ideias. A gente vê esses filmes na televisão, né, que tem Netflix, você vê, né, os templários, né? Era espada contra espada, Deus contra Deus. Quer dizer, era aquilo ali, paganismo bruto mesmo. Então, a luz nova, um comentáriozinho pequeno que eu fiz aqui, não constitui privilégio de nenhuma nação. A luz nova é o espiritismo. Nós conhecemos vários divulgadores da doutrina espírita, levar essa luz.
Divaldo, Raul Teixeira, Haroldo Dutra, Arthur Valadares, Simão Pedro e muitos outros. Então a doutrina espírita não vai só no Brasil, vai direto, eles são os divulgadores dessa luz nova. Nós tivemos, então, uns 5 anos, né, que o Raul Teixeira, né, estava fazendo uma palestra em Nova York e teve o AVC dentro do avião, não é isso? Ele não pôde desembarcar, levar a doutrina lá nesse país que fomenta muita guerra e lá precisa muito, né? Então nós temos de agradecer essa doutrina maravilhosa que nos dá esse conhecimento da gente que Jesus sempre falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é muito importante para a gente. Jesus explicou aos samaritanos que o importante não era o local da adoração a Deus. O mais importante era adorar a Deus em espírito e verdade. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Mais adiante a gente vai falar dessa mulher. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, os samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós o adoramos, o conhecemos, vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Ele mostrou que o Evangelho é para todos, judeus, samaritanos e pessoas de todos os povos e cultura. Eu fiz uma observaçãozinha. Na parábola do bom samaritano, né? Alexandre já fez esse estudo aqui muito bem, né? Do bom samaritano. Descia de Jerusalém para Jericó, um comerciante, e no caminho foi assaltado. E tomaram tudo dele, o feriram, e naquele mesmo caminho passou o padre e mais um tomava conta do centro, e um sacerdote. Passaram ao largo e viram aquele homem lá caído no chão, e o samaritano o socorreu. Deixa eu pegar ele aqui, Alexandre, acho que eu pulei esse aqui. Ah, ele está ali. Ah, foi o que voou. Será que eu peguei ele aqui? Eu comento ali mesmo. Então ali está a mulher no poço de Jacó, né? Onde Jesus veio ao encontro dela e pediu água a ela. E ela não soube, como é que ela respondeu para ele, né? Ela não sabia com quem ela estava falando. Lá atrás, quando Jesus fala para que eles não fossem no samaritano, é porque os apóstolos não estavam preparados para receber aquela resposta lá. No tempo de Jesus, os judeus evitavam todos os contatos com os samaritanos, que os consideravam impuros. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A gente nota ali naquela foto, foi muito bem feito, que ali Jesus já não está mais pedindo água a ela. Ele ali já está evangelizando. E ela está com toda a atenção nele. Preste bem atenção. Está de olho fixado, ela está prestando atenção. E essa mulher foi uma grande divulgadora lá, para os samaritanos.
E aí vai no segundo. Mas Jesus conversava com os samaritanos e lhes proporcionava o evangelho sem preconceitos. Muitos samaritanos creram em Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram neles por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Isso é que é importante. Ela deu testemunho, porque ali na frente ela prestou atenção no que ele estava falando. Aí ela saiu daí depois, já saiu evangelizada. Acho que ela até já esqueceu que ela tinha, deve ter ficado até com remorso. Poxa, uma pessoa dessa, eu fui falar aquilo, poxa, pedi a mim. Aí ele diz lá. Mas Jesus conversava com os samaritanos e lhes proporcionava os evangelhos sem preconceitos. Muitos samaritanos creram em Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado àquela mulher. E ela diz: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele os samaritanos, insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos samaritanos creram neles. Por isso que eu botei aquele também do samaritano. Agora a gente sabe por quê. Com certeza, esse samaritano também ouviu Jesus. Porque ele cumpriu aquilo que Jesus pedia lá na frente. Ele parou, largou do trabalho que ele estava fazendo, que também era vendedor, né? Descia lá de Jerusalém para Jericó também vendendo, era a rota daqueles vendedores da época. Apeou do cavalo, levou para a hospedaria, pediu um estalajadeiro para cuidar dele e pagou 2 moedas lá, o valor da época, e ele falou: se por acaso não der para cobrir a despesa, na volta eu completo. Então o samaritano compreendeu aquilo que Jesus pregou para ele lá. Então foi bom esse estudo aqui, para mim foi bom, porque eu não sabia desse detalhe. Porque a gente fala muito do samaritano, a gente não sabia que ele já tinha ouvido Jesus lá atrás. E quando Jesus fala para os apóstolos: não vá lá, porque ele sabia que por enquanto eles não estavam preparados para lidar com aquele povo, mas Jesus estava. Tanto é que ele conseguiu, pelo menos a mulher e o samaritano, seguir seus exemplos. Agora o vento não atrapalhou não, vai dar certo. Aí vem a explicação de Jesus. Jesus explicou aos samaritanos que o importante não era o local da adoração a Deus. O mais importante era adorar a Deus em espírito e verdade. Jesus declarou: creia em mim, mulher, quando ele pede água a ela, né? Então ele diz: creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, os samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós o adoramos. Nós o adoramos. O conhecemos, vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Ele mostrou que o Evangelho é para todos, judeus, samaritanos, pessoas de todos os povos e cultura. Na observação que eu fiz ali na parábola do bom samaritano, eu já falei para vocês, né? O padre que cuidava lá do templo passou direto e ele conseguiu. Está apertado, não? Aí nós fomos lá no livro dos Espíritos, né? Já que nós estamos agora falando de Espiritismo, da doutrina espírita, vamos seguir a obra máter, que é o livro dos Espíritos, explica o seguinte, na pergunta 978. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo
partilhado como crença apenas por algumas pessoas. Certamente se tornará crença geral e marcará a nova era da história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mas contra o interesse do que contra a convicção. Porquanto, não há como dissimilar a existência de pessoas interessadas em combatê-los, uma por amor próprio e outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados seus contraditores, se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Isso aqui é forte, aquelas pessoas, né, porque não aceitam, pelo orgulho, pelos bens materiais que pode perder, pelo cargo, não quer aceitar. Ser simples de coração não quer aceitar. As ideias só com o tempo se transformam. Nunca de súbito, de geração em geração, elas enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente, como os que professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que o do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir. O espiritismo só tem que edificar. Meu Deus do céu. Aí nós vamos para fechar o estudo. É a mensagem, né? Também deste mesmo livro, que está fazendo 70 anos. Emmanuel é muito direto, Simone sabe disso, e ele é direto mesmo, e ele está falando com a gente. Não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel que está falando com a gente, tá bom, gente? Para a gente ir para casa, fazer as nossas reflexões, e vamos ver o que... Do livro Vinha de Luz, lição número 60, fazeis o que fazeis de especial? Franciscano de Xavier, Emmanuel. Que fazes de especial? Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 47. Iniciado na luz da revelação nova, que é o Espiritismo, nós, iniciados somos nós. Os espíritas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhe é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que as nossas colheitas futuras se verificará de acordo com a sementeira de agora. Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem.
que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiar os nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. O que fazem de especial? Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos ao senhor Semir pelo carinho, pelo preparo desse trabalho, que o Evangelho nos fala sempre sempre. Os irmãos, então, por enquanto, por medida de segurança, não teremos o passe individual de costume. Em vez disso, faremos o passe coletivo aqui no próprio salão, juntamente com a prece final. Por isso, meus irmãos, continuemos sentados, levamos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, de amor e misericórdia, que conhece, sim. O Senhor, meu Pai, conhece as necessidades que aqui se encontram, de cada um aqui presente. Necessidades físicas do nosso corpo, necessidades espirituais, necessidades, Senhor, de todos os gêneros. O Senhor sabe de cada um, de cada coração. Então, que nesse momento, chuvas de bênçãos, fluidos necessários ao sorrimento de cada um, possam ser dispensados em cada irmão aqui presente, canado e desencarnado. Que fluidos de paz, de equilíbrio, de fé, de bênção, de compreensão possam envolver cada um, fortificando o seu corpo, mas principalmente, Senhor, fortificando o ânimo, a fé, a esperança no amparo divino, Senhor. Que esses fluidos salutares envolvam todos nós e envolvam a humanidade inteira, que também precisa da sua presença, da certeza desse amor que acolhe, que protege, que envolve. Que nesse momento a humanidade toda seja banhada com esses filhos de paz e de bênção, Senhor. E com os corações gratos, Senhor. Só temos que te agradecer por mais essa oportunidade de trabalho nessa casa, de conhecimento que liberta, de conhecimento, Senhor, que nos dá a condição de caminhar. Obrigada por tudo, Senhor. E que essa paz que aqui se encontra, que a gente possa levar para os nossos lares, para os nossos irmãos encaminhados. Obrigada por tudo. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, que todos tenham um bom dia, um bom final de semana e para todos. Que Jesus ampare. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário
Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.